nem tudo são flores, né? Algumas questões a gente vai perder também, né? Privacidade de dados será um problema. Eu não acho que a privacidade em si, os dados pessoais, vão ser exatamente um problema, mas a preocupação com os dados vai talvez vai nos trazer algumas questões que podem afetar, né? Porque o que acontece? A gente existe uma discussão sobre mas eu vou botar os dados da minha empresa, vai ficar. Como é que eu vou garantir que de fato a gente vai ter os dados não vazados, né? Recentemente teve um vazamento da própria OpenAI, mas que não foi relativo aos dados que foram treinados no ChatGPT, e sim em relação ao sistema de banco de dados que cuida exatamente de toda a tramitação comercial das licenças. Não foi exatamente isso. E assim, experimentem vocês procurarem, usarem o ChatGPT, e pesquisar, perguntar para ele tudo que ele sabe a respeito de vocês. Não vai ter resposta. Ou se vier, vai ser algo do tipo: precisamos preservar a privacidade das pessoas e por isso não vamos informar. Porque na prática, gente, assim, a não ser as figuras públicas, a não ser pessoas muito conhecidas, presidentes, ministros de Estado, atores, enfim, essas pessoas, elas são citadas muitas e muitas e muitas vezes quando tem algumas situações. Então, a chance dessas pessoas aparecerem, ou a inteligência saber quem elas são, é muito maior do que a maioria de nós, né? Mas ainda assim, você não vai conseguir o telefone de um presidente, não vai conseguir o e-mail de um ministro de Estado. Isso é pouco provável que vai ocorrer, tá? Então tem essa questão, mas como às vezes tem muita preocupação em relação a isso, isso pode vir a ser um problema, tá? Segurança cibernética. Existe um certo compartilhamento de dados quando a gente faz as entradas e tal. Precisa ter uma preocupação em relação a isso para que esses dados não vazem, tá? Um outro problema, capacidade de distinguir o que é verdade e o que não é verdade, né? Esses dias eu estava vendo uma ferramenta que tu pega um pedaço da minha voz, né? Treina ela e eu consigo gerar um áudio com a minha voz. Eu posso botar o texto que eu quiser. O que é que impede de alguém pegar essa ferramenta e clonar ou ter acesso a um telefone e pedir um resgate? Ou dizer assim: mãe, me manda R$ 500 que eu tô sem acesso ao banco agora e vai acabar minha bateria. O que impede? Difícil, né? Enfim, e aquela história, né? Para golpes e fraudes, o pessoal tem uma criatividade absurdamente grande, né? Insegurança quanto ao emprego, né? A gente tem algumas situações de que, de fato, assim, algumas pessoas vão perder empregos de fato. Mas normalmente são aquelas pessoas que já faziam trabalhos repetitivos, que em tese poderiam ser automatizados, e ainda não foram, seja porque o custo de automatizar era muito alto, ou por questões trabalhistas e tal. E a IA vai trazer essas situações. Então, de fato, algumas pessoas vão. Mas quando a gente fala de automação no mercado de trabalho, a gente tende a pensar o seguinte: os trabalhadores do conhecimento serão afetados. O que são essas pessoas? São pessoas que detêm e vendem o seu conhecimento e a sua experiência, né? Pessoas de trabalhos mais manuais, elas não vão ter esse impacto tão sentido, né? E outra, no Brasil a gente tem realidades muito distintas. Por exemplo, as pessoas de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, né, do centro financeiro do Brasil, do coração financeiro do Brasil, vão ter um impacto muito maior do que talvez alguém lá no interior do Acre, né? Porque tem outras coisas que precisam ser estabelecidas e resolvidas até que isso esteja de fato resolvido, né? Então, vai ter essas questões aí, tá? As alucinações e vieses.
A IA generativa, às vezes, ela gera respostas completamente sem sentido. Completamente sem sentido. Então, assim, a gente não pode pedir nada para a IA e confiar cegamente em tudo que foi escrito. As coisas precisam ser revisadas. Por isso que eu digo, se um humano não estiver revisando aquilo que de fato está sendo escrito e a sua entrega, não vai funcionar. Ele vai entregar talvez coisas que não façam absolutamente nenhum sentido, tá? Não existe essa coisa de ela vai ter a resposta perfeita, toda certinha. Em muitos casos não, tá? Em muitos casos, inclusive, tu vai ter que orientar a ferramenta a te dar a resposta como tu quer, ou reescrever alguma coisa, porque ela de fato entrega coisas sem sentido, tá?